Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Pessoal bacana da TV Sol, de Indaiatuba e toda a região, nós estamos no 48.1, UHF, aberto, gratuito, e também nas mídias sociais, no TV Sol 48, no Instagram, no Facebook. Estamos chegando aí em Cardeal, Elias Fausto, Montemor e Indaiatuba inteira. E com uma imagem interessante, levando informações do que mais interessa de Indaiatuba e de Indaiatuba para a região e da região para Indaiatuba. E hoje nós estamos recebendo aqui um filho da cidade, bem informado, estudioso e que acreditou na nossa cidade. Que desde o primeiro momento, desde a sua família, do seu avô, que era um empreendedor na cidade, do seu pai, que sempre foi um empreendedor, ele também se destacou como um grande empreendedor. Tudo bem, Atos Mazzoni Júnior? Tudo bem, Zé Carlos. Você carrega um nome pesado, né? O Atos é já o avô, né? É uma história longa, viu? É uma história longa. Primeiro... Esses dias me contaram até uma história que uma vez a Amazônia pegou fogo lá, que o Atos foi socorrer o pessoal. Como é que é isso aí? Então, como é que carrega esse nome aí? Na verdade, eu sou o terceiro Atos da série, né? O que é Atos? Esse nome veio da onde? É grego. Como Orestes, Lutalto, Hércules, né? A família, na verdade, ela veio da Itália, né? O Hércules, meu bisavô, né? Hércules Mazzoni. É seu bisavô? O Hércules Mazzoni. É o bisavô, ele veio nome de rua e tal. Isso. O Hércules, ele veio para o Ipiranga, em São Paulo, montou uma indústria lá, né? Isso, década de 20, né? E aí, com o advento da via férrea, né? Trazendo, né, uma série de recursos para o interior, ele acabou vindo para Indaiatuba. Tinha alguns amigos na época, né, e acabou implantando a indústria, que foi primeira, segunda indústria da cidade. Deu emprego para muita gente, gerou riqueza, ajudou a Indaiatuba a crescer, né? É da época do guarda-chuva, né? A indústria fazia guarda-chuva, naquela época não tinha... O guarda-chuva que você compra por R$5 da China, né? Sim. E, na verdade, o guarda-chuva e a cartola eram acessórios, né, de ponta na década de 30, né? O pessoal não tinha carro para ficar passeando. Era uma coisa chique. Então, era o sapato, o terninho, né? O guarda-chuva, aquele cabo de madrepérola, né? E a cartola, né? Então, eles iniciaram a indústria na cidade. E depois seu pai, aliás, foi um grande craque do Primavera, todo dia, né? Diz que ele tinha uma esquerdinha poderosa, aí o pessoal fala. Uma vez eu quase morri, Atos. O seu pai foi lá jogar contra o Cardeal, e eu era de Cardeal, né? O seu pai me faz 3 gols no nosso time. Matou nós. Diz que ele jogava bem. Era bom de bola, era bom de bola. Você foi bom de bola também? Eu não, mais rapaz. Ou menos? De jeito nenhum. Não puxei nada do meu pai. E de rock, isso é bom? Então, a gente faz um barulho de vez em quando por aí, daqui a pouco eu vou perguntar de rock a gente também. Faz, sim. Mas, Atos, você acabou indo estudar engenharia na área elétrica, né? Você é engenheiro eletricista, no Instituto Nacional de Telecomunicações, no Inatel. Onde que fica o Inatel? Então, o Inatel, na verdade, ele é um instituto, o patrono do Inatel, né, é Aureliano Chaves, né, que foi ministro das telecomunicações. Qual é a cidade que fica? Fica em Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí é sul de Minas, né, cidade maravilhosa, como várias cidades pequenas de Minas Gerais, né. Então, você tem Itajubá, você tem a Federal de Itajubá, que tem engenharia elétrica, e você tem Pouso Alegre, que fica também muito próximo. Santa Rita fica entre essas duas cidades, no sul de Minas, né? E o Inatel, ele é um instituto que foi criado, ele é uma referência no curso de telecomunicações. Ele é público, ele é federal? Não, ele é particular. Ele é particular. Ele é particular, ele foi, na verdade, foi um grupo de notáveis da época que tramitavam... O vice-presidente Aureliano Chaves, que foi governador de Minas também. Sim, sim. Que era nosso colega engenheiro eletricista. Engenheiro eletricista. Já existia... O Aureliano não se formou lá, o Aureliano ajudou a criar o Inatel. Ajudou a criar o Inatel, isso. Em função da vocação da região. Da vocação. Já existia uma escola técnica de eletrônica em Santa Rita, muito antiga, né? A ET, né? E tinha a EFEI em Itajubá também, que é federal, né? Que tinha os cursos de eletrônica também. Então, eles criaram uma faculdade de engenharia
elétrica, né, com ênfase, especialidade em telecomunicações. Foi uma época que o Brasil precisava e eles viram uma oportunidade, né? Então, por muito tempo se falou que a região ali é o Vale do Silício Nacional, né? Muitas teles, existem profissionais renomados no Brasil inteiro que saíram dali do Inatel. E por que você inventou de ser engenheiro na área elétrica? Então, eu na verdade desde garoto, Zé Carlos, sempre gostei de eletrônica, de mexer com as coisas e tal. Porque o seu pai teve uma loja de eletrodoméstico também? O meu pai... Alguma influência disso também ou não? Então, não. Na verdade, a loja era do seu Fortunato e do meu avô, Antônio Farinello, né? Antônio Farinello. Antes, né? Meu pai até teve o restaurante Imperial, que ele comprou do Clóvis Wolff, que era o Irapuru, né? E tem toda essa história. E aí minha mãe deu o nome de Imperial porque tinha Imperatriz, né? Na época, em função da Imperatriz. A minha mãe que gerou esse nome. Porque no começo era Dom Pedro II, depois virou... Isso, que era o Bar Dom Pedro. Bar Dom Pedro por causa da Imperatriz também. Eu vivia ali, né? A gente estudou aí no Randolfo ali, né? Então vivia nesse meio. Voltando na sua pergunta... Da questão, por que você foi para a área elétrica? Desde jovem, desde pequeno, eu sempre gostei de eletricidade, desmontava tudo e tal, né? E desde pequeno, sempre encostado, né, no pessoal que mexia com eletricidade. O Luiz Guilherme, que era do Caracols, né? Que é do Caracols, né? O Luizão, né? O Cacá, eu estava falando do Luiz Guilherme, disse que ele foi sócio do Luiz Guilherme. Então, Você também, né? Não, na verdade, eu ia com o Luiz desde 12, 13 anos, né? Na Santa Efigênia, buscar alto-falante para montar a caixa de som e tal, né? Naquela época de garoto e tal. Então, eu gostava de rádio, de som, né? De estar montando as coisas e tal. E aí tinha algumas pessoas que já tinham passado pelo Inatel, né? E sugeriram como uma boa oportunidade, né? E você concluiu o curso lá, né? Eu concluí o curso no Inatel, me formei no Inatel. Lá em Sapucaí. Em Santa Rita do Sapucaí. Aí, o último ano eu já fazia estágio em Campinas, né? Numa empresa que se chama Icatel, ICA Telecomunicações. Icatel é uma empresa grande, A Icatel fazia muito orelhão, né, na época do orelhão. Então, se a gente falar um pouquinho das telecomunicações na década de 80, que foi onde eu vivenciei bastante, né, você percebe, Zé Carlos, que assim, não tinha computador, os primeiros computadores começaram a aparecer. Telecomunicação, para mim fazer uma ligação de Minas para minha mãe, às vezes eu ia numa cabine, né? Falava, olha, eu quero falar com esse número, a telefonista ligava, pedia permissão se podia fazer o interurbano, se minha mãe aceitava a ligação. Aí ela falava, ó, vai na cabine 2 ali que eu estou transferindo a sua ligação. Ou você ia para um orelhão com 40 fichas na mão, para você ligar de um estado no outro, aquilo ali comia um volume de fichas, né? Então era muito, a telecomunicações, assim, telefone era comercializado, se pagava aluguel de telefone. Esse início das telecomunicações cara, né? era caro, era muito complicado, né? E a gente viveu um pouco disso tudo, né? Eu me recordo na universidade, né, que eu tinha um professor, né, o Falsarella, a gente lembra dele até hoje, né? Ele falava, o pessoal fica achando que telefone é bibelô. Pega o telefone e fica namorando. Ele falava, professor nosso, né? Mas era a realidade da época, onde já se viu. Caro, não precisava. Não, você pode ter uma emergência médica, um problema, porque as chamadas eram difíceis, né? E eu lembro que realmente era complicado, a década de 80 ainda, né? Depois tudo bem, aí entrou celular na década de 90 e tal, mas as telecomunicações eram complicadas. Você trabalhava na Icatel? Eu trabalhava na Icatel na comunicação de dados, não era na telefonia. Né? Na verdade, a gente temos em Campinas o CPQD Telebrás, né? Que é um polo de desenvolvimento, é um polo de desenvolvimento de telecomunicações. Então, o que a Icatel, como outras empresas na época que faziam, né, atendiam a Embratel, também tinha Promon, tinha Splice. Promon, né, grande. Tinha. Então, essas empresas... Splice de Sorocaba. Isso. Tinha várias empresas que eram empresas que forneciam para o grupo Embratel. E a tecnologia vinha de onde? Vinha do CPQD da Telebrás.
Então, o CPQD Telebrás, ele desenvolvia a tecnologia, nós íamos lá, trazíamos para a indústria, industrializávamos, fazíamos o teste do equipamento, treinávamos o pessoal da Embratel e implantávamos em campo, né? Então, um dia eu estava em Manaus, outro dia eu estava em Porto Alegre. Mas nesse período, né? que você trabalhava em Campinas, você se meteu a fazer rádio também? Você fazia rádio aqui na Rádio Jornal? Então, esse período foi anterior à universidade. Ah, antes da universidade. Antes da universidade. Era garotão, 16, 17 anos. Você trocava figurinha com o Cacaio? Com a gente tinha, na verdade, eu estudava no período da manhã, né? E à tarde, na Rádio Jornal, a gente tinha um programa que chamava Programa Painel. Nas tardes de segunda a sexta. Programa de variedades. Variedade. O pessoal ligava, pedia música, mandava recado. Aí o Sérgio Tavares veio comigo também para me ajudar, porque existia uma dinâmica e a gente conseguia manter essa dinâmica no programa, era muito legal, né? E na época, né, o seu José Antônio de Pádua Prado, né, ele ficava na nossa tutela lá, né? Ficava lá na nossa tutela lá. E a gente, né, meio que fazendo aquele programa de discoteca e punha uma música, o cara ligava e pedia, mandava recado para fulano, ciclano e tal. Então isso foi antes da faculdade? Foi antes depois da faculdade em Minas, aí eu tive que acabar saindo, né? Aí você trabalhou na Icatel, depois trabalhou mais aonde? Então, na verdade... Você lecionou também? Eu lecionei, por incrível que pareça, eu tive uns anos meio doidos aí, porque na verdade o último ano de faculdade eu fazia estágio na Icatel, de segunda, terça e quarta. Terça-noite eu ia para a Americana, lecionava numa cadeira na Escola Técnica de Americana, eu dava aula aula básica de telecomunicações, né, para um curso técnico noturno, né? E de quinta, sexta e sábado eu tinha aulas no sul de Minas. Ainda tinha namorado em São Paulo, Adriana, né, minha esposa, né? E como é que você foi arrumar a Adriana lá em São Paulo? Em troco do quê? Então, a Adriana, ela tem... a avó dela é Valdemarinha, falecida avó dela, e o Alberto Masqueto, né? E a dona Ana Valdemarim. Moravam em Indaiatuba, ali do lado das Freirinhas, ali na Padre Vicente Riso. Certo. E a Adriana, às vezes, vinha de São Paulo visitar a avó. Aí que você conheceu a Adriana? Num baile aí no Indaiatuba Clube e tal, acabei conhecendo a Adriana. Acabou virando uma grande parceria. Acabei tirando ela de São Paulo, trazendo ela para a nossa... Uma grande parceria e grande parceira de negócio. Estamos aí, então, né? olha, essa história é interessante, viu? De um cara que mexia com energia, gostava de bisbilhotar em aparelhos eletrodomésticos, era apaixonado por energia. Fuçador. E, de repente, até virou construtor. Então, no segundo tempo, nós vamos dar um intervalinho e nós já voltamos já com mais um pouco da história. Foi um pouco de artista de rádio, charmoso no rádio e tudo mais, um pouco de tudo, e depois virou um construtor de respeito aqui na nossa praça e que também vai contar um pouco dessa história para nós todos aqui. Até já. Você está assistindo o Papo Sol com José Carlos Tonin. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Ótica Carvalho, óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais, @Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com/óticacarvalho.oficial. Nós estamos de volta com o engenheiro Apis Mazzoni Júnior, que é moço ainda, mas experimentado com boas participações na cidade, em vários setores.
e que trabalhou na área de energia e depois, até em parceria familiar, começou a fazer empreendimentos imobiliários e bons empreendimentos na cidade. E hoje ele é o diretor da Congesa, uma empresa de construção, especialmente de habitação, e que atua na região. Como é que começou a Congesa, Atos? Então, Zé Carlos, na verdade, assim, eu trabalhava com telecomunicações, eu e minha esposa Adriana nos casamos em 91, e ela se formou nesse ano em que a gente se casou. Engenharia Civil. Engenharia Civil, ela fez Mackenzie em São Paulo, né? Mackenzista lá e tal. E 92, 93, 91, 92, uma época turbulenta de mercado, ruim e tal. Ela tinha até uma promessa de emprego numa empresa e na época eu trabalhava em Campinas e o pai dela tinha um apartamento em Campinas. Nós fomos até morar lá, porque a promessa de emprego dela era de Campinas, recém-formada. Eu falei, olha, eu trabalho aqui, né? Tem o CPQD de Telebrás aqui, tem a Icatel, né? Fica no jeito. Mas aí com a crise realmente a oportunidade de emprego caiu, né? E aí o pai dela, né, o meu sogro, o seu Alberto, né, engenheiro civil também, Ele é civil também. Engenheiro civil, falou, olha, vamos montar alguma coisa, uma empresa, né? A gente começa devagarzinho, né? Por enquanto, a Adriana já estava assinando alguns projetos aqui na cidade de Indaiatuba, acompanhando algumas obras, às vezes tinha um mercadinho, uma casa, uma residência, alguma coisa, ela começou a acompanhar algumas projetava coisinhas. E fazia. E o meu pai, ele tinha uma casinha na esquina da Itororó, ali com a Major Alfredo Fonseca, onde hoje é a sede da Congesa, né? E ele falou, olha, o meu inquilino saiu, pega lá para vocês, monta um escritorinho para a Adriana, né? E eu trabalhando em Campinas, e a Adriana sozinha, né? Aí a Adriana, com a ideia do pai dela de se montar uma empresa, né? Contratamos um mestre de obras, né? O seu Raimundo, né? Que foi o nosso primeiro mestre. Tinha a dona Valdira, que era uma secretária que trabalhava até meio-dia. Meio-dia ela ia fazer banco, 1h ela ia para casa dela e acabou a secretária na Congesa. E a Adriana sozinha. Logo em seguida nasceu o Rodrigo, meu primeiro filho, né? E a gente começou um prédio, né? Com um pouco de recurso que o pai dela colocou e a gente juntando as economias das famílias e tal, nós começamos um predinho de terra, mais 3 andares, em frente ali à quadra de basquete do campo do Primavera, José Escodro na ali, 24 de maio. José Escodro com 24, Isso bloquinho aparente e tal, e a Adriana ali batalhando, ela chegava com o carro e o nosso filho dentro do carro, num carrinho de bebê. Chegava para o João era um apontador que a gente tinha um barraquinho lá que ele ficava, chegava e falava, João, se o nenê chorar, tá aqui a mamadeira, você enfia na boca dele. E a Adriana ia tocar a obra ali do Primavera, ali, o edifício chama-se Primavera, Residencial Primavera, um predinho pequeno e tal, isso em 93. E eu nas telecomunicações. Você estava lá ainda. Viajando para lá, para cá, viajando e tal, né, a gente, né, você vai para Embratel de Manaus, você vai para Embratel de Porto Alegre e tal. E o meu sogro, depois de um ano aí, vendo a Adriana batendo cabeça aí sozinha, ele mesmo falou, Atos, você não quer sair do seu segmento? Empresa familiar, tá aí sua esposa, vamos junto, né? Eu nunca tinha imaginado, né, ser engenheiro civil ou trabalhar com engenharia civil. E aí a gente acabou... Você deixou de mexer com força para sentar tijolo, isso? Isso. Na verdade, eu deixei de mexer com eletromagnetismo, com campo magnético e fui mexer com o físico mesmo, concreto, tijolo, né? Que legal. E foram 18 anos acompanhando obra, Zé Carlos. A Adriana ficou um pouquinho mais no administrativo e eu um pouquinho mais nos canteiros de obra, né? E aí fizemos o primeiro empreendimento, não vendia, uma época difícil, não tinha financiamento, as coisas eram meio dolarizadas, o preço de hoje não era o preço de amanhã, eu estou falando, aí teve lá o confisco do dinheiro. O RV, lembra? O RV, unidade, né, referencial de valor, isso, né. Quanto pepino, não? E só problema, né? E eu pedi a conta, eu saí da empresa e estava ali, pô, tem que dar certo, vamos em frente e tal, vamos tocar. E fomos só na camisa aí, correndo atrás, fazendo um empreendimento por vez, né? Sempre com muita cautela, né? Conseguimos o primeiro financiamento bancário, né? Com o Itaú, depois com o antigo Banespa, né?
Mas sempre com uma marca, fazendo direito, entregando no prazo. Entregando no prazo. E aí foram 28 anos que são 28 a gente está nessa batida. A Adriana, né, como engenheira civil, eu sou engenheiro eletricista, eu, na verdade, assim, com 20 e poucos anos de empresa, você vira engenheiro civil, você queira ou não queira. Você vira peão também. Você tá ali não, eu fiquei 18 anos acompanhando obra, ali no dia a dia e tal, né? Então, eu caminhonete para cima e para baixo. Isso, tentando, né, fazer as coisas darem certo. Né? Vocês já fizeram quantos empreendimentos, mais ou menos, você lembra? Olha, Zé Carlos, tem uns 34 empreendimentos, alguns com 2, 3 torres, né? Certo. Hoje nós temos algumas coisas em Campinas também, a gente conseguiu fazer... Você fez, parece que no Cambuí, um projeto interessante. Isso, né? No Cambuí eu tenho, né, com uma empresa que chama Incorp, né, que é um pessoal lá de Campinas, né, a gente entrou junto, né, a gente tem o Singular, né, é um produto que eu entrego em outubro desse ano agora. Singular chama? Singular, isso, é um edifício, um apartamento por andar, 16 andares, 180 metros, né? Singulare. Ele tem Singulare. Isso. E ela no Cambuí também? No Cambuí. Entregamos agora em outubro. Esse empreendimento, graças a Deus, foi bem, né? A gente tá tentando concluir. Tem o Minha Casa Minha Vida na John Boy do Lop também, que aí foram 3 empresas que entraram, a GNO, a Congesa e a Incorp, né? São do lado do Hospital da PUC. Esse nós estamos entregando também. Na John Boy do Lop, que agora está virando um corredor de... Fantástico, fantástico, né? né? Aquilo ali está virando uma avenida, né? O pessoal chegar ali no centro é como se pegasse um metrô, né? Uma coisa de louco. Muito bacana. É um lugar bom. E lá são casas ou são apartamentos? São apartamentos. São apartamentos. São 5 torres, nós estamos entregando 3 torres e estamos construindo a 4ª. Né? É bem colado no hospital da PUC, chama Alto do Ibirapuera. Né? Lá são 3 empresas, a Congesa participa. Né? Participa desse negócio. Lá nós não somos os construtores, lá nós somos como incorporadores. Então eu cuido, nós fazemos toda a gestão de plantão, de contratos, recebíveis, pagamentos, a gente controlava toda essa parte aí. Perfeito. E aqui em Indaiatuba você fez obra em vários setores da cidade, de vários padrões. Sim, sim. Mas agora você está com um empreendimento diferenciado. Na verdade... Aqui na cidade, não é Cidade Nova, ali ainda é centro. Parque atrás do Carrefour, São aqui Tomás perto de Aquino, né? Parque São Tomás de Aquino, que é da família Banvard. Isso. Né? Então, Zé Carlos... O que é esse empreendimento? Para começar o nome. Ali, na verdade, de onde que vem o nome, a autoria? O que é esse nome? Não, a autoria é meio remetendo ao autor do projeto que a Congesa quis realmente, né? A autoria vem, né? A autoria Congesa mesmo. E a gente achou o nome forte e a gente achou que caberia, né? Você ter um edifício com o nome autoria. Quer dizer, autoria Congesa, criação da Congesa, é esse o papo. Isso, podemos dizer que é esse o papo aí. E ali nós tivemos, na verdade, uma surpresa muito boa, porque a área ali é uma área fantástica dentro da cidade. É uma mesa, né? É uma mesa. E a gente, quando construiu outros edifícios na década de 90, começo da década de 20 ali, nós acabamos fazendo um elo de amizade com as proprietárias da área ali, que é a família Banvart, né? A dona Elza e a Matildes, né? E em 2017, nós fomos procurados pelo advogado delas, e falaram, Adriana, a gente fez amizade assim, tocando obra ali em 1998, ali, até onde você construiu o Number One, a gente tinha um plantão. Vocês fizeram ali na Santos Dumont, os prédios, Isso. E a gente sempre ia tomar um café, um bolo com a dona Elza, ela nos chamava, Adriana, vem aqui. E tem a história do tio Hermes, que é parente da Adriana, que deu muda de semente para o pai da Elza, e a gente, né... Aqueles entrelaçamentos todos. E aí elas nos presentearam, né, com a área, né, lógico, dentro de uma negociação, dentro de né, para que a gente desenvolvesse ali. Na verdade, são 2 glebas, né? São 2 torres e tem uma creche também? Como é que é esse negócio? Não, a creche, a dona Matildes, ela doou um terreno que ela tinha, acho que é na 7 de setembro com a 9 de julho. Ela doou para o município uma área para o município. Para o município fazer uma creche. Ela é uma benfeitora. Na verdade, assim, a Elza, para você ter uma ideia, né, contando um pouquinho de história aqui, ela nos contava muita história, e comendo bolo e tomando chá lá com ela, né?
o início do Parque Ecológico era delas, Sim, né? É do sítio delas, do ali sítio. onde tem o estacionamento Sim. e tal. E uma vez o Clem Ferrari, ainda prefeito, falou, Elza, ó, pede para o seu advogado passar aqui na prefeitura, que nós estamos botando umas máquinas aí, nós vamos abrir o sítio de vocês e nós vamos fazer uma avenida na cidade, né? E abriu o sítio dela foi tocando, foi do jeito que tocando e falou, ó, põe os advogados para conversar. Naquela época, acho que fazia meio desse jeito, né? Hoje é impossível, aquele né? tempo, na verdade, você talvez tenha até mais argumento, não sei. Na verdade, só para esclarecer, aquele tempo, você declarava de utilidade pública, depositava o valor venal em juízo e tomava posse. E tomava posse. Desapropriava, né? Ia lá e abria a rua. O valor depois, conversava depois. Que legal. Então, e a autoria... E a autoria vão ser 2 torres? Não, na verdade é uma torre, uma formatação em L, e nós temos, num determinado momento, Zé Carlos... Não são 2 quadras? Não, pois é, então. Primeiro, o autoria está em uma quadra só. Sim. A outra nós ainda não desenvolvemos. A outra nós temos o plantão. Né? Na verdade, nós estamos desenvolvendo o prédio 9 de julho, Pedro Toledo. Sim. Primeiro. São Depois, quantas unidades ali? 133 unidades. 133, um prédio bem encorpado. São 2 torres? É uma torre em L e ele tem no 9º andar, né, nós temos lá um lounge com jardim e tal. É uma arquitetura bem diferenciada, é um produto... Quantos apartamentos por andar? Ele tem uma mescla. Né? Em algumas lajes ele chega a ter 11, depois ele roda e aí entra uma face duplex e aí diminui o número de apartamentos, acho que vai para 7, né? Ele tem um movimento de fachada que é muito interessante. Eu vi a arquitetura ali foi muito feliz e a gente falou, não, um lugar refinado, merece, um lugar perto de tudo, né? O lugar merece, o lugar realmente é extremamente bom, é bacana ali. Então estamos lá, é um empreendimento de sucesso, viu? Foi bem. É um coroamento do que a Congesa já fez de tanta coisa boa na cidade, né? A gente, na verdade... E com aquela marca de vocês, quer dizer, faz bem feito e entrega no prazo. Entrega no prazo. Nós nunca atrasamos um empreendimento. Nunca atrasamos uma obra, sempre entregou no prazo. Sempre ali acompanhando e estando junto, né? E a gente gosta da cidade, a gente gosta do que faz, né, Zé Carlos? Gosta do que faz, é isso aí. E são dedicados, é você mesmo, a Adriana... A Adriana é raçuda, viu? Ela é fantástica. A Adriana é o braço direito e esquerdo. É isso aí. Que legal ouvir Muito essa história bom. boa da Congesa, que é uma empresa de sucesso, uma empresa que contribuiu muito para o desenvolvimento urbano da cidade. E, de certa forma, até está mudando um pouco, já ajudou a mudar até o visual e a fachada da cidade, a apresentação da nossa cidade. Mas o Atos também participou, nós falamos aqui da Rádio Jornal, ele participou do Rotary Club, participa de entidade que apoia a PAI, e participa também, ele é meio artista, ele toca rock, é tocador de rock aí com uma banda, que tem até um nome esquisito. Eu falei que pro Joso outro dia que é uma banda, acho que é meio comunista, porque tem um nome comunista, nome russo. Russo, né? E a característica dessa banda é uma banda que toca só para fazer benemerência, só para ajudar os outros. Como é que é isso aí, Atos? Então, Zé Carlos, na verdade, eu sempre gostei de som e de música, né? Só que entre gostar de som e música e fazer música tem uma distância grande, né? Então, a gente é aquele cara que insiste no caminho, não sou um músico profissional, mas Vocês a gente... fazem um som legal. Não, quando a gente fala, vamos entregar o recado, a gente entrega, né? Então, nós montamos uma banda em 2008, né? Que chama-se Confraria das Drovnia. Das Drovnia? Na verdade, assim, é um brinde suíço, mas não é das Drovnia, é nas Drovnia. É que a gente, assim, mudou o nome. Eu tinha um amigo... O que é Drovnia? No fim, nem nós sabemos ao certo. Alguma coisa diferente. Pronto. A gente serve para tomar uma cervejinha e cumprimentar, a gente fala, né, nas Drovnia. Isso, viu? Aí sai melhor, porque assim, só com café não sai direito esse nome, né? Não sai, viu? A banda é desculpa para tomar uma cervejinha de vez em quando.
Mas a gente faz um trabalho sério ali. Na verdade, a gente conseguiu... Tem o Edinaldo na bateria, o Celcinho Coll. O Edinaldo, doutor Edinaldo. Doutor Edinaldo, né? Que é médico. O Celso Coll, que toca sax. Celso Coll, que é empresário. O que o Celso Coll toca? Ele toca saxofone, E o Joso está com a gente há uns 6, 7 anos, guitarra e vocal. E você também? Eu contrabaixo. Contrabaixo. Eu sou contrabaixista, né? Estamos aí lutando no caminho para ser um bom contrabaixista, mas a gente está... Tá. E vocês fazem shows beneficentes para quem? Isso. Na verdade, assim, nós temos o Paulinho no teclado, que ele ajuda a organizar a banda, e a gente se propôs... O Paulinho é profissional, tá? Ele realmente é uma pessoa que contribui muito com a formação da nossa banda, né? A gente tem trabalhado na beneficência já desde que a gente fundou a banda. Nós já fizemos várias entidades em São Paulo. Às vezes o Celso Coll tem um amigo lá, o Guto, olha, vocês precisavam se apresentar aqui, tem uma entidade que cuida de crianças com déficit mental e tal. A gente vai lá, fizemos vários shows em São Paulo. Quantos e aqui a gente tem feito desde 2008. Ah, de 2000, então já tem 12, 13 anos. 12, 13 anos. E a Volac, né, Zé Carlos? Que é a entidade, a gente o carro-chefe aqui, né? A gente tem feito Rock belíssima Heart, entidade, né? A Esther, né? Os meninos lá, o a Dona Silvio Joana, teve aqui a semana, o Silvio, a gente vê a seriedade deles, né? E para a gente é uma atividade lúdica, né, Zé Carlos, a banda, mas a gente tinha que transformar isso em alguma coisa que pudesse ajudar, né, a sociedade de alguma forma. Retribuir até com o que a cidade tanto dá para a gente, né? Então, qualquer recurso que a gente tira de uma ou outra apresentação, a gente direciona para a entidade, né? A Volac, né, nós já fizemos... Que é uma entidade maravilhosa. A quinta edição, nós fizemos uma live, né, do Rock and Heart, né? Nós chegamos a colocar 1.200 pessoas dentro do Indaiatuba Clube e subir no palco lá, entregar o recado junto com o unha encravada, sempre. A gente faz uma mescla, porque a gente tem uma irmandade, né? A gente começou o unha lá atrás. Vocês são irmãos ou são meio concorrentes? Fala a verdade. Não, nós nós somos colaboradores. Né? Então eu com o Joso tivemos com unha lá atrás, em 1988, quando começou, depois o Joso ficou, eu saí, aí a gente montou as Drovne, agora o Joso veio para as Drovne, né? Mas a família Sibim continua firme lá no Encravado. O pessoal bacana da família Sibim aí, né? É isso aí, Mas nós temos que encerrar, porque a Júlia está piscando lá, que já passamos do tempo. E eu quero deixar a câmera ali para o Atos dar uma mensagem final para Indaiatuba, para dizer do que, da empresa dele, enfim... Dá um seu recado final para a cidade, o Atos, por favor. Eu acho assim, Zé Carlos, na verdade, né, o importante é a gente, né, sempre lutar para fazer as coisas com bastante critério, né? E num momento que está todo mundo aí com medo das paredes e tal, né, com o problema do Covid e tal, eu diria que a gente tem que perseverar, né, não ter medo, acreditar, né, buscar sempre fazer... algo de bom para a cidade, para a sociedade, né? Eu entendo que a gente às vezes é sufocado por um mundo de informações, mas a gente pode estar tentando interagir com o universo que nos cerca, né? Então, assim, acreditar, né? Ter fé, né? É isso que eu desejo, né? Para as pessoas, né? E que a cidade prospere e seja cada dia melhor, né? Que é um trabalho aí bacana, né, que a gente tem visto aí desde que você foi representante, né, como prefeito, e a gente vê que nós temos uma bela cidade. Eu não troco Indaiatuba por nada, nasci aqui, vivi aqui, e aqui provavelmente eu quero morrer, né? Que legal. Muito bem. Esse foi o engenheiro Atos Mazzoni Júnior, estudioso, dedicado, que gosta de fazer tudo muito bem feito, inclusive no som que faz. E, aliás, ele faz coisa bem feita comercialmente e faz coisa da melhor qualidade para benemerência, para ajudar aquelas entidades caras que nós temos em Indaiatuba, aquelas entidades que estendem a mão para aqueles que mais precisam. E nisso, o Atos também participa e também ajuda. Meus parabéns, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Sol.
você veio enriquecer essa nossa modesta bancada. Obrigado, Atos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. É isso aí. Você acabou de assistir o programa Papo Sol com José Carlos Tonin.